continuo lá acompanhando o ambulatório. Meu trabalho lá é de orientação. Eu examino, participo do atendimento multiprofissional e atendo, e examino e oriento os pacientes, e quando necessário a gente encaminha para os serviços adequados. Tá? Então hoje eu vou falar aqui um pouco sobre assistência odontológica para as pessoas com osteogênese imperfeita. Então, como já foi falado de manhã, eu vou passar rapidinho, que é considerada uma doença rara, caracterizada pela fragilidade óssea e defeito qualitativo e quantitativo no colágeno tipo 1. Resultado de alterações genéticas, na sua maioria de herança autossômica dominante em diversos genes, e os mais frequentes são o COL1A1 e o COL1A2. Todos os tecidos ricos em colágeno, eles, além dos ossos, são afetados. Pele, tendões e dentes, né, além dos ossos. E as manifestações mais comuns da doença são a fragilidade óssea, déficit de crescimento, as escleróticas azuladas, surdez progressiva, deformidade dos membros, escoliose, frouxidão ligamentar, face triangular e dentinogênese imperfeita. A osteogênese ela é subdividida em 5 grupos, né, com base nas características clínicas dos pacientes. Eles foram classificados mais atualmente em leve, moderado, grave, muito grave e letal. E são designados, nomeados assim, né? OI tipo 1, tipo 2, que é o letal. Desculpa. Tipo 3, que é um grave. Tipo 4 e tipo 5. Você sabe me dizer onde é a luzinha aqui? É esse aqui? Ah, tá. Obrigada. Então, vamos falar especificamente da dentinogênese, né? A osteogênese imperfeita, ela pode ou não estar acompanhada da dentinogênese imperfeita, que também é uma desordem genética que resulta da formação defeituosa da dentina. Existem 3 tipos de dentinogênese. A dentinogênese da osteogênese, ela também é um defeito de colágeno. As outras dentinogêneses não são um defeito no colágeno da dentina. A presença ou não da dentinogênese imperfeita, ela subdivide a osteogênese. Quando tem a dentinogênese, é osteogênese tipo B. Quando não tem dentinogênese, é osteogênese tipo A. Então, os dentes afetados pela dentinogênese, eles apresentam-se com uma coloração diferente. Geralmente, eles são opalescentes, azulada ou castanhos, chegando até a ser bem acastanhados, que eles chamam de âmbar. O esmalte dentário tende a se destacar da dentina, não por um defeito do esmalte, mas sim pelo defeito da dentina, que essa junção esmalte-dentina, ela fica prejudicada e descola, tá? Deixando a dentina, que é o tecido alterado, exposto. Logo, a dentina é um tecido mais amolecido, sofre uma atrição muito grande, e então o dente tende a diminuir de tamanho. Então, essa é a coloração da dentina, tá vendo? É bem escurecida. E radiograficamente, os dentes, eles apresentam-se com a raiz encurtada, a coroa muito bulbosa, com essa constricção do colo dos dentes acentuada, que vai causar problema, pode causar problema na erupção dos dentes permanentes. Ela afeta a função estética e a função mastigatória também, ocasionando grandes transtornos para os indivíduos. Esses pacientes com osteogênese que a gente vê lá no Fernandes Figueiras, a maioria deles são tratados desde pequenos. Então, a funcionalidade do osso é uma coisa que já vem sendo corrigida. Porém, a parte odontológica é bastante prejudicada, tá? Porque a gente não tem serviços odontológicos que atendam esses pacientes.
O meu trabalho foi sobre serviços odontológicos na rede pública para atendimento dos pacientes, e isso foi uma constância que foi relatada, que eles não conseguem atendimento na rede pública, porque os profissionais não se sentem capacitados de atendê-los. Tá? Então, o que acontece? Eles começam a ter uma perda da dimensão vertical. A dimensão vertical é a distância do espaço que tem que ter entre a base do nariz e o queixo, tem uma distância. Se a pessoa perde essa distância, ela pode ter problemas na articulação e pode ocorrer o desgaste dental e fraturas nos dentes também. As alterações morfológicas, como eu já falei, né, elas podem causar também, ser constatadas na articulação temporomandibular, que é a articulação da mandíbula com a base do crânio. A dentição decídua é a mais frequentemente afetada, tá? Radiograficamente é o que eu já mostrei, que as coroas são encurtadas, bulbosas, com uma contrição exagerada no colo, as raízes são estreitas e curtas. As câmaras pulpares tendem a ser diminuídas, pequenas, normalmente até obliteradas, pelo processo de agressão da atrição. E são encontradas frequentemente radiolucidez periapical em decorrência dessa exposição pulpar que pode acontecer. Em 1983 foi descrito que os indivíduos com OI tipo 1B, ou seja, aqueles que têm dentinogênese, eles são mais propensos a ter fraturas ao nascimento do que aqueles que não têm dentinogênese. Então, tem maior frequência de fraturas, baixas estaturas e maiores deformidades ósseas. OI tipo 1 é o tipo mais leve da doença. Tá? Em 94, Silence ele descreveu que os indivíduos com OI tipo 4B, ou seja, também com dentinogênese, eles têm 5 vezes mais risco de apresentar impressão basilar causada pela instabilidade do ligamento crânio-cervical ao nível de C1 e C2, resultando na compressão da medula em progressiva tetraparesia e complicações respiratórias. Esse achado, a gente não tem relato lá no Instituto Fernandes Figueira, tá? Com relação à impressão basilar. As características craniofaciais, né? Normalmente eles apresentam uma face triangular, protrusão do osso temporal, osso frontal proeminente, a maior prevalência de maloclusão classe 3 de ângulo, que é causada muito mais por uma hipoplasia da maxila do que por uma hiperplasia da mandíbula. Com isso, eles têm mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior, mordida posterior também são achados frequentes. Mordida aberta, anterior e posterior. Isso, além de causar problemas de estética, de convívio social, causam problemas mastigatórios, consequentemente digestivos, de fala. Tá? Então, o tratamento precoce, né, o tratamento odontológico em si. Com relação à dentinogênese imperfeita, tem como objetivo de assegurar a boa oclusão e estética, o crescimento favorável dos ossos da face e da articulação temporomandibular. É uma condição favorável para a erupção dos permanentes, porque, como eu falei, os dentes decíduos têm uma constricção muito grande no colo e isso pode causar impactação dos dentes permanentes na erupção. O tratamento inclui também prevenção de cárie e doença periodontal. Os pacientes de OI e de osteogênese imperfeita, eles têm as mesmas doenças que um paciente que não tem OI. Porém, os dentes deles são mais, quando tem dentinogênese imperfeita, são mais propensos a ter determinadas doenças. Curiosamente, foi relatado em literatura que os pacientes que têm dentinogênese imperfeita, eles têm menos tendência a ter cárie, porque os dentes tendem a ser lisos, achatados, então retém menos alimento. Então, eles não têm tanta cárie, mas a doença periodontal é frequente.
A observação do desgaste, o acompanhamento do esqueleto, no desenvolvimento crânio-facial e a colocação de coroas artificiais, para evitar a perda da estrutura. Quando a gente percebe que os dentes estão havendo muito desgaste, é interessante a colocação de coroas, que são coroas pré-fabricadas, coroas de aço, que mantêm a dimensão vertical, favorecendo o crescimento esquelético normal. Então, o que a gente propõe é que os dentistas sejam consultados assim que a erupção, tem a erupção dos dentes, para se determinar a presença ou não da dentinogênese. Acompanhar o desenvolvimento dental e esquelético, com o objetivo da intervenção precoce das maloclusões, já que muitos apresentam a maxila retrusiva em relação à mandíbula. E quanto mais precoce for feito esse tipo de intervenção, que seria uma intervenção mais ortopédica, que a gente chama de ortopedia funcional dos maxilares, melhor a gente tem respostas muito boas com relação a esse tratamento. A osteogênese, o uso do pamidronato ou do alendronato, não interfere nesse tipo de tratamento. Isso pode ser feito sem medo, né? Porque alguém perguntou de manhã, né, com relação à osteonecrose em maxila e mandíbula, pelo uso dos bifosfonados, e a gente não encontra na literatura nenhum relato de pacientes com osteogênese que fazem uso desse medicamento que tenham tido osteonecrose. Como eu falei, na maioria é mais grave na dentição decídua, que é evidenciado pelo rápido desgaste dos dentes. Nesse caso, como eu já falei, a proteção com coroas de aço, assim que for diagnosticado. Também pode ser usado os cimentos de ionômero de vidro e resinas com sistemas adesivos. Esse sistema adesivo, às vezes, ele é falho, porque o sistema adesivo, acho que vocês são dentistas, né? Eles se prendem, eles usam o colágeno para fazer a adesão. E aí, como o colágeno é defeituoso, as restaurações podem soltar-se com mais facilidade. Então, às vezes, esses sistemas são... A pessoa tem que repetir algumas vezes, dependendo do tamanho da cavidade. Os principais objetivos do tratamento odontológico na dentição decídua, então, são, né, manutenção da saúde dental, preservar a vitalidade de forma e tamanho dos dentes, dar ao paciente uma aparência estética agradável para prevenir os problemas psicológicos e manutenção da função mastigatória. Durante a minha pesquisa, no meu questionário, eu tinha uma pergunta do que os pacientes, o meu questionário, eu tinha questionário para as mães e para os pacientes. E tanto as mães quanto os pacientes, eles relataram sempre que achavam muito importante a saúde bucal, muito importante ter os dentes bonitos, né? Então, assim, a gente percebe que a população que é atendida lá, eles sabem da importância da saúde bucal. As respostas é que a saúde começa pela boca, que o sorriso é o primeiro cartão de visita, aquelas coisas que todo mundo sabe, mas que a gente pode imaginar que uma criança que é fratura, isso possa ser meio que deixado de lado, né? Porque a dor, as fraturas causam mais problemas do que um problema na boca. Mas mesmo assim, eles todos relataram isso. Então, a grande ansiedade deles é sempre procurar ter o tratamento odontológico, e o que eles não estão conseguindo. E os que conseguem, eu vou mostrar algumas fotos no final, vocês vão ver que o sorriso e que sucesso, né? A vitória de estar conseguindo colocar um aparelho, de estar conseguindo corrigir os defeitos. Então, manter a dimensão vertical e os espaços no arco dentário isso com relação aos dentes descidos, para manter o espaço para os dentes permanentes que vão nascer. Evitar as interferências na erupção dos dentes, devido àquela constricção da coroa,
permitir o crescimento dental normal dos ossos faciais e da articulação temporomandibular. E estabelecer também um bom relacionamento com a criança e com a família. Já no tratamento da dentição mista e permanente, vai necessitar de um planejamento integrado entre o odontopediatra, o ortodontista e, às vezes, a intervenção de um protesista, já que as coroas podem ser necessárias. Tratamentos odontológicos serão mais promissores, quanto mais cedo forem efetuados, como todo mundo falou aqui, né? Tratamento precoce é o que a gente propõe, devendo ocorrer a interação médico-dentista precocemente para a promoção de saúde e redução dos danos decorrentes da OI. Então, o que eu vejo lá no hospital é que, assim, desde que eu comecei a frequentar o ambulatório em 2014, e desde que eu estou lá, assim, por isso eu tenho, assim, 4 anos já acompanhando os pacientes, e eu vejo que crianças muito pequenininhas que eu vi e que foram orientadas e seguiram as orientações, estão evoluindo muito bem com relação à parte odontológica. Então, eu vou mostrar alguns pacientes aqui que a gente vê lá, e para vocês verem a dimensão, principalmente, não tanto da dentinogênese, mas das deformidades orofaciais que afetam muito esses pacientes. Aqui é uma menininha, ela tem 6 anos, se eu não me engano. Aqui a dentição decídua dela, não sei se está dando para ver pela claridade, mas a dentição decídua com dentinogênese, a dentição permanente aqui, que ela já trocou esses 2 dentinhos também com dentinogênese. Agora, olha só o cruzamento da mordida dela. Vendo? Os dentes de cima, para quem não é dentista, os dentes de cima eles têm que vir por cima dos dentes inferiores. E no caso dela, estão todos por dentro, tá vendo? Então, isso aqui é causado por uma hipoplasia dessa maxila, provavelmente, mas isso aqui agrava muito porque a mandíbula não vai deixar isso aqui crescer. Então, quanto mais cedo for feita a intervenção, melhor, porque vai retardando, isso aqui vai acentuando esse problema aqui da mordida dela. Aqui é uma outra menina, a face triangular, tá vendo? O queixinho já proeminente, ela também tem uma mordida cruzada. Ela não tem dentinogênese, tá vendo? Mas olha a mordida dela. Ela não consegue fechar a boca. Uma criança com essa mordida para morder um alimento, para apreender o alimento, é difícil. É difícil mastigar. E com a mastigação prejudicada, a digestão também já vai ficar prejudicada. Aqui, esse menininho aqui, com a cara toda feliz. Já é um rapazinho. Está de aparelho. Está feliz da vida. Eu nem botei a foto que ele está sorrindo. Mas olha a mordida aberta desse menino. Olha aqui, ó. Vai aberta até premolar. Né? Então, alguns pacientes, dependendo do momento que for feita a intervenção ortodôntica, vai acabar caindo numa cirurgia ortognática. Que tem casos também. A gente tem uma menina lá que fez a cirurgia ortognática com sucesso. Está bem feliz a menina com ela. Esse outro. Face triangular, né? Queixo proeminente, a mordida cruzada dele. Cruzada e aberta. Né? Essa outra menininha, mesma coisa, tá vendo? É face triangular, queixinho proeminente. Essa criança ela tem dentinogênese, tanto na dentição decídua quanto permanente. Mordida cruzada posterior, mordida cruzada anterior, com mordida aberta. E é uma dentinogênese grave, tá vendo? Embora isso aqui seja um problema estético, não é o tanto que afeta eles. Eu não percebo que isso incomode tanto a eles. Muito mais o problema oclusal do que o problema de cor dos dentes. Aqui é um pequenininho,
começando a erupção dos dentinhos, já está lá, ó, a dentinogênese presente. Aí, nesse caso, qual é a nossa conduta? É a orientação dos pais quanto a relação à limpeza, como limpar, cuidado com os alimentos, cuidado com brinquedos duros na boca, porque isso pode quebrar os dentes, que os dentes são frágeis. Essa menininha aqui, ela tem uma dentinogênese super grave, tá vendo? Os molarezinhos descidos dela já estão todos desgastados, mas ela já está com o aparelho, ó. Ela já está com arco lingual e arco superior também, para manter o espaço, já está em tratamento para corrigir isso aí. E ela não tem mordida cruzada, né? Ela tem, pelo contrário, até uma protrusão muito grande da maxila. Esse é um outro menino, também não tem dentinogênese, mas tem uma mordida cruzada muito grande aqui. E essa menininha aqui, que é um exemplo de que fez um tratamento muito precoce. Desde pequena, assim, com uns 5 anos, ela já começou o uso de aparelho. E olha lá, a boquinha dela está ficando bonitinha. O rostinho triangular. A gente já consegue ver aqui, ó, que o queixinho dela já está, eles já estão conseguindo diminuir aqui a diferença que ela tinha. Ela tem dentinogênese, mas já conseguiu descruzar a mordida, apesar da mordida aberta posterior. E essa menina, além do problema da dentinogênese, de maloclusão, ela tem anodontia de vários dentes. Então, ela já, o tratamento dela está sendo feito, preparando para o que vai acontecer quando ela ficar maior, adulta, para repor esses dentes que ela não tem. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Os meus contatos, se alguém precisar de alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta?